Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de princípios do direito administrativo. Deve ter olhado que o professor mudou de roupa, por quê? Porque não é professor, não é porque é professor que vive só dando aula, né? A gente toma banho de vez em quando. Também não é todo dia. Essa aqui é a garrafa pequena da minha namorada que eu roubei, tá? 2 litros d'água, que o professor tava ficando rouco. Ela falou: amor, por que você tá rouco? Foi de tanto cantar na aula, de tanto gritar, essa galera não presta atenção, né? Então, por favor, preste atenção que o professor está ficando rouco. Então vamos lá, sem mais lenga-lenga, aqui foi quando nós paramos na última aula. E na última aula nós aprendemos errando. Lembra que você errou a última questão e achou que era você que era o burro? Mas na verdade era o professor que não tinha ensinado? Eu lembro disso. E nós aprendemos que primo é parente de 4º grau e por isso não tinha por que ficar se preocupando, né? E agora nós vamos falar sobre o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele é muito interessante, tá? Ele é muito interessante, deixa eu só fechar aqui, que é um princípio que ele vai nos trazer que quando um agente público ele age como um agente público, vamos trazer assim, quando um agente público age como um agente público, ele está agindo em nome da administração. E olha só, existe uma teoria que depois nós vamos entender melhor, que é a teoria do órgão e etc., que ele fala exatamente isso. Não me importa quem fez, não me importa como fez, não me importa se teve autorização ou se não teve autorização, não me importa nada. Se um direito meu foi infringido por um agente da administração, quem fez foi a administração. E é isso, não há conversa, morreu Maria Preá. Foi a administração que me sacaneou. Só que tem uma outra vertente desse princípio da administração, que é o seguinte: ele proíbe que alguém utilize do cargo público para obter vantagem, né? Então é o seguinte, olha, eu sou governador, eu estou fazendo essas obras aqui, mas lembre-se quem é que está fazendo, viu? Sou eu que estou fazendo. Não é você que está fazendo, cara pálida, é a administração. Se você não estudou sobre o meio ambiente, o problema é seu, né? O problema é seu, que você não vai entender que o administrador público ele não dispõe da coisa pública. A administração pública ela não dispõe daquilo, ela gera aquilo, você está gerindo aquilo. Você pode até colocar que foi um programa principal do seu governo a saúde, a educação, mas você não fez nada disso não, cara pálida. Os 20 milhões que tu gastou pavimentando a rua saiu do teu bolso, né? Não saiu. E é isso que vai trazer pra gente o princípio da impessoalidade. Quer dizer, não é o agente público que está fazendo aquilo, não é o governador que está fazendo aquilo, é o Estado que está fazendo aquilo para você, né? Então, já viu aquele cara, né? Tem pouco por aí, que ele entra num cargo público, ele vira delegado, né? Ele vira juiz, ele vira membro do Ministério Público, aí de repente ele começa, né? Eu prendi fulano, hein? Fiz uma operação contra o PCC, né? Ou eu resgatei cachorro. Tem gente que usa essa causa nobre que é ajudar animais da rua para poder se eleger, e se elegeu, né? Então, olha, eu trabalho aqui na delegacia do meio ambiente, né? O meu trabalho é cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, mas aí que eu fico filmando, olha só o que eu tô fazendo. Tu não tá fazendo não, cara pálida. A administração pública tá fazendo, aí o que a pessoa fazia? Eu tô fazendo, ela vai se elege. E isso, inclusive, fere o princípio da impessoalidade. Quer ver que fere? Vem comigo, então. O princípio da impessoalidade traz que a administração deverá sempre ter como finalidade a satisfação do interesse público, impedindo, assim, que a máquina pública seja utilizada visando o quê? Interesse de terceiros. Então quer dizer que o cara utilizar a máquina pública para conseguir voto não pode? Não. Por que ele faz? Porque tu não denuncia. É por isso que ele faz. Denuncia não deu nada. Aí você me manda aqui que eu invento outra desculpa, tá? Quando o ato é realizado com objeto diverso da satisfação do interesse público, ele será nulo por desvio de finalidade.
desvio de finalidade. Quer ver uma coisa interessante para você já levar, caso você faça alguma questão e não tenha estudado atos administrativos? Olha só. FDP. O que é FDP? Finalidade gera desvio de poder. Ok? Então, olha só, quando houve desvio de finalidade, foi um FDP. Por quê? Porque houve o desvio de poder, que é da finalidade. Ok? Mas isso aqui a gente vai ver. Ixi, foi apagar e realcei. Vamos lá, que hoje eu tô animado, tá? Hoje é aquele dia que você quiser abaixar o volume do seu som, você fica querendo. Não é pra baixar não, que eu vou ficar magoado. Entendeu, então, o que é esse princípio? A pessoa não age em mútuo próprio, ela age pela administração, seja por bem, seja por mal. Quem fez foi a administração. Vamos dar continuidade. A doutrina majoritária divide a impessoalidade em dois prismas. Vamos ver se o professor falou outro? Vamos ver se o professor falou os dois? Como determinante da finalidade de toda atuação administrativa, alguns dizem que esse é o princípio da finalidade, que só se encontra no princípio da impessoalidade. Ou seja, isso aqui na verdade, ó, tá vendo? Eu fui me vangloriar e esqueci de falar disso. Pra você deixar de ser linguarudo. Tá? O que é aqui, ó? Aqui a gente trouxe o princípio da finalidade. O que é o princípio da finalidade? Ele é bem parecido com o princípio do interesse público, tá? Quer dizer que o quê? Que a finalidade do agente, ele deverá ser o bem público. Ele não deve ir pela direita nem pela esquerda. Tô falando de coisa política aqui não, viu, ô Pangaré? Tô falando quase que bíblico o negócio. Não desviar para a esquerda nem para a direita. Seguirá somente o interesse da administração pública. Tá na Bíblia! Tá na Bíblia. Aonde? Onde eu te falo? Inventares 3,14. Tá na Bíblia. E como vedação para que o agente público se promova às custas da administração pública. Mas a gente nunca viu isso, né? Aqui a gente nunca vê isso. O princípio da impessoalidade. Olha só o que traz aqui pra gente. A nossa querida Carta Magna, no artigo 37, que nós já vimos que traz sobre alguns princípios, no seu parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade aos servidores públicos. Ah, professor! Então, toma água. Então quer dizer que o prefeito São João do Laroque, ele não poderia ter colocado o símbolo do partido dele quando ele botou um sinal aqui na minha cidade, Tarumirim? Não, ele não poderia colocar, olha o que o prefeito fez para você. Não! Por quê? Porque está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Não deverá constar, vamos ler comigo, nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades. Ah, mas ele não colocou o nome dele. Ele colocou o partido. Ai, meu filho, promoção pessoal. Adivinha quem vai ser eleito? Quem vai ser o representante do partido se ele fizer propaganda? Ah, o cara, né? Promoção pessoal, pô. Promoção pessoal. Por fim, Di Pietro nos traz que desse princípio origina a defesa de que atos praticados por funcionário de fato são válidos uma vez que os atos são do órgão. Um funcionário de fato é um funcionário que foi investido irregularmente naquele cargo. Então ele começa a praticar atos como se naquele cargo ele tivesse, entendeu? Ah, não, ele não passou em uma etapa, mas ele fez um salamaleco na prefeitura que conseguiram dar nomeação nele, mas tem uma etapa ali que ele não passou. Então ele foi investido irregularmente naquele cargo. E aí ele tá lá carimbando, ele é o carimbador oficial do município. E aí o que acontece? Quando chega um particular e fala, mas olha, eu tive meu direito. Pô, ele me privou de abrir um quintal ali.
né? A gente vai entender que quem privou foi a administração pública, ainda que ele seja um funcionário de fato. Por quê? Porque quem pratica esse ato pelo princípio da impessoalidade é a administração pública. Então vamos aqui, ó, vamos sintetizar. Princípio da impessoalidade. Ele não poderá fazer uma promoção pessoal. Os atos praticados são praticados pela administração pública e tem ainda a vertente, que é um princípio da finalidade. Anota no seu resumo que o princípio da finalidade quer dizer que a finalidade deverá ser o bem da administração pública, o interesse público, Inventares 314. Ok? Vamos lá. Uma questãozinha, como eu amo questãozinhas. SES 2021, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, técnico judiciário. O patrimonialismo é caracterizado pelo governo ou pela forma de exercício do poder em que a distinção entre o poder público e o privado é quase inexistente, defluindo todo o poder de um governante ou um grupo específico, de modo que os cargos públicos são inacessíveis por via meritória. Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta o princípio ético previsto na Constituição Federal de 88, que seria afrontado com maior intensidade pela investidura de cargo público na forma patrimonialista. Olha que delícia de questão! Que delícia! Que delícia! Vamos começar por aqui, ó. Vamos começar pelo final. Isso aqui que eu quero te mostrar, ó. Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta um princípio ético previsto na Constituição que seria afrontado com maior intensidade. Que delícia! Que delícia! Por quê? O professor não te disse que os princípios passariam por um juízo de valor, que não é que nem uma regra? Lembra disso? Agora tá aqui, ó, tá aqui. Porque olha só, se isso aqui fossem alguns institutos penais, que fossem normas, ia estar aqui, crime de concussão, crime de excesso de exação, crime de peculato impróprio, crime de inserção falsa em bancos de dados. Iam estar aqui cada um. Então não ia precisar ter com maior intensidade. Porque qual que é a norma, a diferença da norma do princípio? A norma ela vai te dar um crime e a sentença. Um crime e a consequência. O princípio eu te falei que eles se aplicavam várias vezes ao mesmo caso. Lembra? Lembra? Você lembra? Então tá aqui, ó. É só isso que eu queria te mostrar. Com maior intensidade. Por quê? Porque fere sim da razoabilidade? Fere. Fere da impessoalidade? Fere. Fere da supremacia? Fere. Fere da publicidade? Deixa eu ver. Não. Fere da boa-fé? Fere. Ok? Então é isso. Nós vamos ver o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É quando o governo ele não diferencia o que é público do que é privado. É isso que está trazendo a questão. Ok? Ele vai gastar milhões no cartão corporativo porque ele acha que o público é o dinheiro privado. Qual o presidente que eu estou falando isso? Todos, porque todos gastaram milhões no cartão corporativo, né? Achou que eu ia fazer uma crítica política, né? Não. Eu tô livre de problema. Entendeu? Então vamos ver aqui qual que é com maior intensidade. Da razoabilidade, ok. Da publicidade, não muito. Da boa-fé a gente nem viu ainda. Das primárias de interesse público, de fato, olha só, quando ele está atendendo interesses próprios, ele está ferindo as primárias de interesse público. Mas olha só que interessante, ele está usando para bem próprio. E a gente já viu que quando alguém usa para bem próprio, ele fere o princípio da impessoalidade. E olha só esse outro ponto aqui, ó. De modo que os cargos públicos são inacessíveis por via meritória. Gente, o que traz o concurso? Que o melhor vence. Nem sempre quem estudou mais, nem sempre mais inteligente, mas o melhor em resolver questões, tá? Leva isso para sua vida. O melhor vence. O melhor vence. Quando, olha só, o melhor vence, importa se sou eu ou você, o André, o professor Bruno, a Andresa, o João, o Erickson, o Augusto. Importa? Não, ele quer quem tirou a maior nota. Quando eu tiro esse critério
que é impessoal, aquele que tirar a maior nota e coloca aquele que é meu amigo, aquele que é amigo do rei ou do governante, o que passa a ser impessoal? Quer dizer, passa a ser pessoal. E se é pessoal, infere o princípio da impessoalidade. Então, a nossa resposta é a letra B de bola. Do princípio da publicidade, vamos lá, o que é o princípio da publicidade, né? O que é o princípio da publicidade? A publicidade ocorre quando o Estado, olha só, a gente já falou que ele gere algo da população. Tô cansado, tá? Não vou ficar repetindo isso toda vez, não. Você presta atenção, homem? Presta atenção. E aí ele gera algo da população, então o que ele deve fazer? Prestar contas. Ele deve prestar contas do que ele está fazendo. Porque senão assim, tô contratando alguém aqui, mas confia que ele é bom. Confia o escambau, pô. Me prova. Me prova o processo licitatório que ele venceu. Me prova como ele te provou que ele é o melhor. Me mostra como é que isso aconteceu. Me prova. Né? Peguei alguém aqui no Itamaraty que acabou de entrar na carreira, tá lá em Yangon e vou mandar para Paris. Por quê? Não, moço, isso quieto, pra que você saber disso? Porque eu quero! Entendeu? Você tem que entender que muita coisa aqui nesse Brasil, você tem que virar e falar porque eu quero. No direito, tá? Não vai ser grosso com os outros não e falar que aprendeu comigo, tá? Porque eu quero. Porque é meu direito. Então, assim, você tem direito às informações da administração pública. Os atos, eles têm que ser motivados. Você nomeou. Por quê? Você deu suspensão? Deu. Por quê? Deu advertência? Dei. Por quê? E eu te falar, você pode questionar. Você que tá me olhando. Eu vou te dar um beijinho. Prazer, Gabriel. Você pode questionar. Entendeu? A gente já se cumprimentou. Posso ser agora, vou ser até mais grosso contigo. A gente é brother. Bate aí. A gente é brother. Entendeu? Então o princípio da publicidade diz que os atos públicos devem ser públicos. Os atos públicos devem ser públicos. E tem um outro ponto que a gente vai ver. Vamos lá. Da publicidade decorre dois efeitos. A exigência de publicação oficial como requisito de eficácia dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos e dos atos que impliquem ônus. O cara ir para Paris não é mais caro? Implica ônus. E a exigência de transparência da atuação administrativa. De transparência. Mas, professor, é de tudo. Não, a gente já conversou sobre isso. Não é de tudo. Alguns atos que necessitam de sigilo, obviamente, a administração pública ela não poderá publicar. Professor, me traz um exemplo. Eu trouxe um monte, porque se cai na tua prova, você não vai botar culpa em mim, não. Então, alguns atos, segurança, privacidade, né? Tanto assim... se você for pesquisar o CPF de um professor, você vai ver, de um servidor público, você vai ver quanto ele ganha. Mas você vai ver que o CPF não está completo. Você pesquisa o CPF, não. Tô ficando doido. Você pesquisa o nome, você vai ver que o CPF não está completo, que não tem todos os dados, entendeu? Só o suficiente para você cumprir o princípio da publicidade. O professor vai tomar uma água, tá? Você espera. Entendeu? E quais atos, professor, não poderão ser públicos? Tá aqui, ó. O direito, vamos ler isso aqui primeiro. O direito à petição e à obtenção de certidões são claros exemplos de aplicação do princípio da transparência. Tais direitos estão gravados como garantias individuais. O professor tá repetindo. Tô mesmo. Tomara que você decore. Outro ponto digno de atenção é o fato de que os atos administrativos devem ser motivados. Olha só. Vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral. Não vai pedir fofoca do seu coleguinha, não. Ele estudou no cursinho comigo, queria saber se ele passou. Me conta aí se ele passou. Vai merda, pô, vai merda. De que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo princípio seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Ok. Vamos pular. Como exemplos, no artigo 23 da Lei de Acesso à Informação. Vale uma lida, tá, gente? Vale uma lida nisso aqui pra você ver o absurdo que a gente passa no dia a dia.
Traz alguns exemplos. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, portanto, passível de classificação, cuja divulgação, acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacional e a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, ou as que tenham fornecido caráter sigiloso por outros estados e organismos, e organismos internacionais, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos de operações e estratégias das Forças Armadas, vai que eles querem pintar um meio-fio tático imenso, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistema, bem instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiros e seus familiares, comprometer a atividade de inteligência, bem como a fiscalização de andamento relacionados à preservação e repressão de informações. Você viu? São coisas que afetam a soberania, a segurança, a população. São coisas sérias, tá? Eu brinquei com as Forças Armadas, né? Mas todo o meu respeito, tá? Todo o meu respeito. Estive na Amazônia, vi ali o trabalho deles, que é fantástico em proteger o maior bem que o país tem, né? Apesar de ingerências, eles protegem muito bem o nosso país. Então não me prende não, tá? Desculpa aí. Brincadeira. Princípio da eficiência. Ah, gente, a gente precisa falar isso. O que é o princípio da eficiência? A administração precisará ser eficiente, né? Ela precisará utilizar os meios que tem da forma mais eficiente possível para atingir o objetivo, que é a satisfação do interesse público. Eu até coloquei aqui que as pessoas confundem eficiência com um bom gasto do dinheiro, mas isso aí não está desassociado, tá? Na verdade, ser eficiente, você tem um bom gasto do dinheiro, mas as pessoas acabam indo além, falam, não, tem que contratar sempre o mais barato. Se a sua questão trouxer que o princípio da eficiência, ele tem como resultado a contratação sempre dos bens e serviços mais baratos pela administração, tá errado, tá? Tá errado. Eu até brinco com meu namorado que nada que custa R$2 é bom, né? Por isso que eu só pago 3. Por quê? Porque nem tudo que é barato é bom, né? De fato existem coisas boas e baratas, mas não para administração. Então assim, a gente tem que olhar, por quê? Vai comprar ali um carro de uma marca francesa para poder ser viatura. Ei, o mundo perfeito é quando os apaixonados são brasileiros, os carros são alemães, os chefes são franceses e os humoristas são britânicos, né? Já o mundo caótico, e tudo organizado por suíços, já o mundo caótico é quando os carros são franceses, o humor é italiano, né? Os chefes são britânicos e é tudo organizado por brasileiro, entendeu? Então carro francês não dá. Então assim, o carro de uma determinada francesa que tem um leão, ele tá mais barato. Você vai botar ela para subir o morro do Dendê, que é difícil de invadir, vai aguentar? Não vai aguentar. Por isso você tem que botar um carro oriental, um carro alemão, porque ele vai aguentar o tranco. Nem sempre que é mais barato é melhor. Se acabar com mais frequência, se quebrar com mais frequência, se precisar de peça com mais frequência, o barato foi mais eficiente? Não foi mais eficiente. A eficiência constitui princípio expresso, ok? Fazendo um rápido compilado, temos aqui na doutrina majoritária o princípio da eficiência, resume-se em um bom desempenho do administrador público, visto que esse gera algo que pertence a toda a coletividade, e a busca pela racionalidade na organização da administração pública. Ou seja, tudo tem que ser dividido, tudo que tem que ser pensado, tudo tem que ser feito com muito carinho. A eficiência não se afasta da economicidade. De fato, a administração deverá agir em busca de opções baratas aos cofres públicos. Todavia, não basta ser barato, deverá ser eficiente. Ok? Então vamos para cá, porque agora ficou bom. Eu tô vendo se dá tempo, mas dá. Se não der, a gente faz, dá. Ok? A gente estica mais um pouquinho, que a gente já esticou um pouquinho na última, né? A gente estica mais um pouquinho, a gente mata aí quase os princípios todos ainda hoje. Mas vamos lá.
Razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade e a proporcionalidade é muito importante, tá? Alguns atores vão fazer bã pra ela, mas eu vou te falar, tem muita decisão no STJ e no STF que tomou como base a razoabilidade e a proporcionalidade. E esses dois princípios, que na verdade se confundem com um só, esses dois princípios, eles tornam atitudes da administração ilegais. Morreu Maria Preá, né? Você vai entender, ok? Você vai entender que a maioria dos autores divide proporcionalidade a razoabilidade e a proporcionalidade só em proporcionalidade, e eu também vou te explicar a diferença de razoabilidade e proporcionalidade. Por quê? Porque algumas bancas pequenas, Quadrix, IADES, às vezes IDECAM, Funivesp, Instituto Cidades, que pelo amor de Deus foge de Instituto Cidades. Instituto Cidades, Quadrix eu já deve ter dito. Todas essas bancas, às vezes, elas pedem a diferença. Então, como você está aqui para estudar para qualquer concurso que aparecer, né? Porque essa minha aula aqui você vai poder usar para qualquer concurso, você vai aprender a diferença, ok? São princípios implícitos, porém utilizados em diversas decisões jurisprudenciais. Sua aplicação será encontrada majoritariamente em atos que impliquem restrição de direitos. Alguns autores, principalmente de outros ramos do direito, tratam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como se um só fossem, costumam chamar de princípio da proporcionalidade, ok? Para o direito administrativo, dividimos da seguinte forma: razoabilidade, análise da adequação e de necessidade do ato da administração pública. Não basta que o ato tenha uma finalidade legítima, é necessário que ele seja adequado, ok? Adequado. O que eu quero dizer com isso? Gente, quando alguém, vamos supor, eu sou um cara do Detran, né, e você não deu seta. Eu viro, né? Eita, eu tô com o microfone chique. Vai chiar aí, né? E aí eu viro e falo: olha, vou guinchar seu carro. Aí você, como estudou com a gente, fala: ei, isso aí foi adequado que você está fazendo? Você vai falar: como assim? Você respeitou o princípio da razoabilidade? Por quê? Porque não tem necessidade de você guinchar o meu carro por conta disso. O seu ato ele vai ser ilegal, porque ele é desrazoável, ok? Entendeu? Então vamos voltar aqui para a gente entender. Análise da adequação, se aquela decisão se adequa ao caso, ok? Porque cabe guincho em caso de quem não está dando seta? Não. Então já não é adequado, ok? Beleza, cabe guincho. Tem lá situações e cabe guincho. O guincho é necessário? Porque não é porque está na lei que assim, tem lá multa, aviso sonoro, admoestação verbal, né? É só um exemplo, não tem bulhufas de Código de Trânsito Brasileiro, né? Aí tem lá, mas eu sei que seta não guincha. E aí você vai olhar e vai falar: beleza, tem um ranking aqui. E aí, foi necessário você guinchar meu carro? Não. Então você não está respeitando o princípio da razoabilidade. A adequação, se ele é apto a atingir os objetivos da administração, ok? O objetivo da administração é só guinchar o seu carro ou é conscientizar? Conscientizar, então já não é apto. A gente vai entender que isso aqui acaba se confundindo no próximo. Necessidade diz respeito à exigibilidade. É necessário que você faça isso? Não. Agora, olha só, a proporcionalidade. Aqui vai ser interessante. Já a proporcionalidade exige a proporção entre o meio utilizado e o fim desejado, que ele evita o quê? Qualquer excesso. Viu como dá para confundir? Dá para confundir. Os princípios da razoabilidade são
legalidade, são verificadas a legalidade do ato administrativo. Aqui não estamos falando de um mero juízo no campo da discricionalidade. Ou seja, isso aqui pode ir direto para o judiciário, que o judiciário vendo vai falar que é ilegal, ok? Ilegal. Então, deu para você pegar a diferença? Eu sei que proporcionalidade ficou meio vago, mas eu vou te explicar agora. Olha só, ela vai exigir a proporção do meio utilizado. A proporção, esse aqui sou eu. E esse aqui é você. Vendendo carne vencida há um dia. Ok? Então eu posso chegar e te dar uma multa. Eu posso chegar e te dar essa multa. Essa multa tá razoável? Olha só. Foi adequado? Foi adequado. Ok? Porque está apto a atingir os objetivos da administração, que é você ser punido por isso. Ok? Ok. É exigível? É exigível. Por quê? Porque eu tenho o poder, dever de te multar por isso. Presta atenção. Daqui agora eu tô fazendo que tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Presta atenção que é tudo bonitinho. Já respeitei a razoabilidade. Por quê? Porque o fim da administração foi atingido e já vi a necessidade. Porque de fato eu tinha que fazer isso, até porque é um poder dever. Certo? Poder dever. Ah, mas o cara que te multou não era um poder dever? Ele tinha um poder dever de me multar. Ele tinha um poder dever de me avisar. Ele não tinha um poder dever de guinchar o meu carro. Viu a diferença? Viu a diferença? Então vamos voltar. Ok, ele foi razoável, que eu esqueci o nome da palavra aqui, perdão. Ele foi razoável. Ok, ele foi proporcional? Foi proporcional. O meio utilizado e o fim visado foi proporcional. Mas se ao invés de eu te multar, eu simplesmente mando você fechar sua loja, tudo, te dou uma multa no máximo permitido e ainda encaminho para o MP que você está tentando contra a saúde pública, ok? Foi proporcional, olha só, foi proporcional você vender uma carne com um dia que você pode simplesmente ter esquecido para eu fechar o seu estabelecimento, te aplicar a multa o máximo previsto e ainda mandar para o MP que mentindo, falando que você está tentando contra a saúde pública? Não. Então não respeitou a razoabilidade, tampouco a proporcionalidade. CS 2022, defensor público para quem acha que princípio não cai. Segundo a STF, há princípios afetos à limitação material da ação normativa do Poder Legislativo que orientam os Estados a não agir imodariamente ou com excessos no plano legislativo tributário. O que está falando? Limitação material à ação normativa. É uma limitação a um poder normativo, ok? Que orienta o Estado a não agir imoderadamente ou com excesso no plano legislativo tributário, porque cabe ao legislativo aprovar a lei orçamentária, né? São eles os princípios da legalidade e capacidade contributiva? Não. Igualdade? Não. Transparência? Não. Irretroatividade e da anterioridade? Não. Sobrou o que? Razoabilidade. Razoabilidade. Vamos ver. Não, aqui não tem, não cabe ainda. Vem cá. 5 minutinhos para você digerir a diferença de proporcionalidade e razoabilidade. Aí você pisca, 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 abraça seu marido, abraça sua esposa, abraça seu cachorro, abraça seu gato, abraça seu peixe, faça globo globo pro seu peixe. Pinga um colírio aí que teu olho tá vermelho igual o meu. O meu tá vermelho por conta da luz. E a sua desculpa? Qual é? Né? Então vamos lá. Até já já. Um grande beijo e tchau, tchau.